Boa tarde, gente. Vamos lá para nossa aula, certo? Tô gravando de novo, né? Eu tava fazendo ao vivo, mas eu não gostei muito. Está paralisando. Vai da página 56 até a página 61, tá certo? Então, a divisão territorial política. Para a geografia, um território é uma área sobre a qual o Estado exerce a sua soberania e que abrange todo o solo ocupado pela nação. Os territórios possuem uma área delimitada por terra ou por água, demarcando os seus limites. Então, quando tem muita água, assim, tem um rio, tem um mar, certo? Tem... O que mais, gente? A terra aqui, mesmo que tem falando, né? Eles dividem, tá certo? Chamamos de limite, tá pretinho aqui, ó. Limite, a demarcação territorial entre duas áreas vizinhas. O limite é definido normalmente por lei de qualquer uma das instâncias da administração pública, quer dizer, municipal, estadual ou federal. Na esfera da divisão política, os contornos dos municípios são conhecidos apenas como limites, tá certo? Então, limites são a divisão das cidades. Municípios são cidades, tá certo? Aqui, ó, os dos estados são conhecidos como divisas e os dos países são conhecidos como fronteiras. Então, a demarcação das cidades, né, a divisão de uma cidade com outra é chamado de limite. Aqui, ó, tem dizendo, tá vendo? E a demarcação, a divisão de um estado para outro é divisas, tá certo? E fronteiras é de um país com outro, de vários países, né? Por exemplo, tem o Brasil, aí tem os países vizinhos ao redor. Aí é chamado de fronteiras. Ele faz fronteira com outros e os outros fazem fronteira com o Brasil, certo? O território do Brasil pode ser estudado em seu aspecto político e administrativo e também em sua dimensão natural, econômica e populacional. Além da divisão política em unidades federativas que constituem os estados divididos em municípios e o Distrito Federal, que é lá em Brasília, tá? Brasília fica o Distrito Federal, que é onde se reúnem, né, presidentes, governadores, onde fazem suas reuniões. Existe uma divisão com base nas macro-regiões, certo? Existe uma divisão. Então, além da divisão política em unidades federativas, certo? Tem a divisão com base nas macro-regiões, tá ok? Aqui tem mostrando uns exemplos direitinho. E aqui o Brasil, ó, os estados coloridinhos, né? Pernambuco, que a gente mora aqui, certo? E os estados que fazem fronteira com eles. Com ele, quer dizer, né? Nosso Pernambuco, certo? Só seria bom ter também aqui, né, o globo mostrando o Brasil e os outros países perto do Brasil. Você colocar aí no Google a fotinha, né? Países que fazem fronteiras com o Brasil. Aí vai colocar os países do lado do Brasil, certo? Aí, as regiões do Brasil, certo? Deixa eu pegar aqui um piloto. Não sei se ele está escrevendo. Deixa eu ler primeiro e depois eu falo para vocês. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Aí quando aqui é o Brasil, todo país ele tem essa demarcação. Norte, Nordeste, certo? Aí quando é o Brasil, aqui é o Norte, Sul, Leste, Oeste, certo? Entre o Norte e o Leste fica o Nordeste, que é onde fica Pernambuco aqui, ó, a gente pega o Nordeste, fica os outros estados aqui desse lado. Entre o Sul e o Leste fica o Sudeste, que aqui tem, né? Sudeste. Entre o Sul e o Oeste,
assim. Tá vendo? Feito um X. Entre o sul-oeste fica sudoeste, mas a gente não fala sudoeste, a gente fala centro-oeste, certo? Centro-oeste. E aqui, entre o norte e o oeste, fica o noroeste, certo? Então, a gente só está estudando o norte, o sudeste, né? O sul e centro-oeste. Só essa parte aqui, né? Não tem o nome noroeste não, também não. Nem esse, nem esse. Né? Que fazem parte dos pontos colaterais. Esses são os colaterais. E aqui são os pontos cardeais. Tá ok? Aí, ó. Norte, nordeste, centro-oeste, sul e sul. Sudeste e sul. Sudeste e sul. Quer dizer, sudeste, sul, norte, nordeste, é o que tem no livro, tá? O que tem aqui escrito, ó. Norte, sul, sudeste e centro-oeste, né? E pega isso aqui tudinho, rapaz. Quando as pessoas vão dizer a meteorologia, que amanhã vai chover ou não vai, elas pegam essa parte aqui, ó, na região nordeste chove amanhã, na região sudeste não chove. Ela não explica assim? Pronto. É isso aí que ela explica. Os locais, não é isso? As regiões. Que vai chover, que não vai. Tá certo? Então, continuando aqui, ó. Dessa forma é mais fácil estudar, organizar, compreender e administrar o país. Então, 5 regiões, 5 grandes regiões. Vai ter perguntinha sobre isso. A região norte é a maior região do Brasil em extensão, formada por 7 estados. Quais são eles? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Grande parte da floresta amazônica é localizada nessa região. Tá vendo? A grande parte. Vai ter perguntinha disso também. Tá? Aqui embaixo. Região nordeste. É a região com maior número de estados. Ao todo são 9. Quais são eles? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. É famosa pelas suas belas praias. Tem muitas praias aqui na região nordeste, onde a gente mora, né? Não sei se vocês já foram para Natal, né? Isso aqui é uma foto da praia de Natal, gente. Morro do Careca, muito conhecido, tá? A região centro-oeste, que fica aqui desse lado, certo? É formada por 3 estados, só 3, gente. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E pelo Distrito Federal, onde encontramos a capital do Brasil, a Brasília, né? É Brasília, a capital do Brasil. Lá fica o Distrito Federal. A pecuária é a atividade econômica que se destaca nessa região com a criação do gado bovino. Lá tem uma grande criação de gado bovino. Pelas suas terras, que é boa, né? É boa, não é muito quente lá, e dá para criar muito gado lá. Aqui, região sudeste. Essa região aqui, ó. Certo? É formada... Então, gente, a região sudeste é formada por 4 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais populosa e apresenta a economia mais desenvolvida do país, com destaque para a metrópole nacional São Paulo. Certo? São Paulo tem a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro tem a cidade de Rio de Janeiro, vocês sabiam? Região sul. Possui 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É a menor região do país em extensão e mais fria também. Certo? Presta atenção nisso que vai ter perguntinha lá sobre isso. É a menor região do país e faz muito frio lá. Lá tem enchente direto, o pessoal morre lá direto. Certo? Aqui vocês vão escrever o que é limite, divisa e fronteira. Eu expliquei aqui na frente, não foi? Aqui tem pretinho, ó, a letrinha pretinha. Vocês vejam e coloquem lá.
né? Limite, que é limite, aí vai escrever lá. É a demarcação territorial entre duas áreas vizinhas, certo? Entre uma cidade e outra. Divisa é o limite de um estado e de outro. Fronteira é o limite de um país com outro, entendeu? Aí o segundo, observe os quadros abaixo e pinte os que dizem respeito à divisão política adotada no Brasil, certo? Que tem os políticos lá que fazem reunião, né? Vocês vêm aí e pintam. O que é Distrito Federal? Vocês pesquisam aí e respondem, certo? É onde ficam os deputados, o deputado fica mais na Câmara, mas tem vezes que tem reunião entre todos, sabe? É o presidente, lá no Distrito Federal, onde fica o presidente, fica o Senado, fica o governador, eles chamam todos para conversar lá, para fazerem reunião, certo? Dividir as tarefas. Fica os ministros de saúde, ministro da educação, ministro de um bocado de coisa, né, minha gente? Vocês pesquisam lá e escrevem na linha aí, tá bom? Ela é a capital do Brasil, onde fica o Senado, o governador, o presidente, os ministros, tá? O município em que você mora possui algum distrito? Não, né? Só quem mora em Brasília lá que tem. Aqui tem uma Câmara dos Deputados, você indo pro Bairro Novo, aí tem lá a Esposenda, que eu acho que vocês sabem, a loja da Esposenda, tem um sinal, você indo de frente e vai ver lá. Aí, o estado em que você mora faz divisa com quantos estados e quais? Vocês olham aqui, Pernambuco tá por aqui, ó. Aí vocês veem quem tá pertinho dele, ao redor dele, e escreve lá, certo? E aqui em cima vai indicar a região de acordo com as imagens, tá? Aqui tá fazendo frio, ó. É região qual? É região norte, região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. Qual é a região? Você escreve, tá? De acordo com as fotos aqui. Região sul, região nordeste, não é uma praia, né? Não tem muita praia no nordeste. Você vai olhando e escrevendo. Observe a imagem abaixo. Agora responda. Você sabe que lugar é este? Comente. Ó. É lá em Brasília, tá? O Distrito Federal. Onde fica, é em Brasília, onde fica o Distrito Federal. Aí onde tem as reuniões com o presidente, com o Senado, aquela mesma coisa aqui, a gente escreveu aqui, eu disse que era aqui, ó, o Distrito Federal. Mesma coisa. Em sua opinião, o que acontece neste local? Aí você vai dizer que eles se reúnem para tratar da saúde, da educação, para conversar sobre isso, né? Sobre a pandemia, que estão falando muito, né? Lá conversando muito para ver se melhora, né? E aqui você vai escrever as regiões. Olha só. Aí você vai, ó, essa desse lado aqui. Vem pra cá, tá? Essa vem pra cá. Norte, região norte. Região, fica Pernambuco, ó, nordeste. Aqui, nessa região, sudeste. Nessa outra, sul, tá lá embaixo, ó, sul, onde faz muito frio, onde tem muitas enchentes. E aqui do lado, centro-oeste, na rosinha. Tá certo? Aí aqui você vai relacionar um ou dois, olha as imagens, que eu não vou dizer. Né? Aqui você vai marcar verdadeiro ou falso. Né? Vai ler e marcar aí, sozinhos, tá? Aqui vocês vão colocar o nome das regiões. Norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. E escrever aqui nas letrinhas. Certo? O 10º, vocês vão relacionar. Relacionar, né? Qual é o A, qual é o B, qual é o C. Coloca na letrinha dentro do quadradinho aqui, tá? Ó, é a maior região do Brasil em número de estados. Aí lá tem dizendo, ó, aqui qual é a maior região. Na página 57 aqui, ó. Você lê qual é a maior região, vai colocar lá. Aqui, ó, região nordeste, região sul, região centro-oeste. Esse 10º aqui é de acordo com este. Só você ler aqui, que vai descobrir tudinho, tá bom? A menor região é a região onde está situado o Distrito Federal, que eu disse que fazem criação, fazem não, mas eles têm criação do gado. Essa região aqui.
Aí você relaciona lá, tá? É a região mais populosa do Brasil, né? Tem falando lá, São Paulo, né? Que tem São Paulo, é a região sudeste, é isso? O 11º vai marcar a resposta certa. Quantas regiões que foi dividido? O IBGE dividiu. Foi 7 ou foi 5? Cada região é formada por quê? Por cidades, por países ou estados? Essas regiões aqui. Tá falando de qual lugar? Tá falando de estado, tá falando de países ou cidades? E aqui tem São Paulo, tem Mato Grosso do Sul, tem Pernambuco, então isso é o quê? Pernambuco é cidade, gente? Pernambuco é país ou é estado? Certo? Só vai marcar um aqui, só um. E acabou. Ó, tá vendo? Já foi a aulinha. Bem rápida, não foi? Então, agora cidadania, né? Que eu falei. Tchau, tchau. Até nossa aula de cidadania. Fique com Deus.